Nós perdemos. Várias pessoas observam a torre vendo que esse é o fim que eles nunca imaginaram. Uma pessoa de armadura diz para acabarem com aquilo logo, assumindo que todos ali já estão ferrados. O que quer dizer com ferrados? Alguém pergunta, batendo seu cajado contra o chão. Ainda não acabou, diz San Wukong, o traidor do reino celestial, completamente ferido. Alguém se aproxima, dizendo que ele fala muito mesmo estando à beira da morte, a qual San diz que não está morrendo. Hércules, o herói do Olimpo, fala que ele sempre age assim mesmo na frente dos deuses externos. Esse lugar será descoberto em breve, diz Hércules para San, que fica irritado. Não, eles já podem até ter encontrado. Uma esfera azul paira no ar, caindo no chão ao lado do grupo, enquanto King Yuvon vai em suas direções. Hércules o observa retornar, e King Yuvon assume que quase morreu. King se senta em uma pilastra destruída com uma aura de derrota, enquanto perguntam se só ele voltou sozinho. Com o rosto sangrando e cansado, tendo uma expressão de derrotado, ele confirma. O pessoal ao seu redor pergunta o que aconteceu com os outros, e o protagonista tristemente diz: todos estão mortos. A esfera anterior começa a perder seu brilho. Quem fez isso? Pergunta o armadurado, e o protagonista diz que foi o chamado Caos Tolo. Esse não é um daqueles deuses externos? Questiona o homem de cabelos brancos, enquanto Hércules o dá apoio. Agora eu tenho certeza que um interno não pode derrotar um externo, Kim diz em um tom depressivo. Uma luz brilha no alto. Não temos como vencer, por enquanto. Uma figura de capuz e manto verde aparece bem à frente do protagonista. Só existe esse jeito, pensa ele, olhando para o recém-chegado. Cronos, uma das divindades que controla o tempo, estende a ele um mecanismo de engrenagens em formato de relógio. Volte para uma antiga linha do tempo e recomece. Mas admite que não estará na linha do tempo que ele voltará, pois pagará o preço por usar esse item. Kim parece excitado e pergunta se a existência de Cronos irá desaparecer, mas ele fala que não sabe como será e diz que seu desaparecimento não importa. Então o protagonista fecha os olhos com seriedade, entendendo a situação. Eu só queria acabar com isso agora, diz ele com um claro semblante de decepção, mas Cronos diz que essa é a última chance. O protagonista olha para cima, prestes a perguntar quem vai voltar ao passado, mas todos ali sabiam que ele era o melhor para voltar ao passado. Ele não parece surpreso, e os outros confirmam que sim, será ele. Mas o protagonista diz que San Wukong também é uma boa opção. Então por que não ele? Mas o próprio San diz que ele foi o último a entrar na torre e ainda está ali até agora, dizendo que ele se adaptou a esse mundo mais rápido que os outros, escalou a torre e lutou junto a eles, criando a sua própria lenda. Hércules pergunta se King Yuvon já se esqueceu que os seres dos andares superiores têm restrições em como podem interferir nos andares inferiores e que a melhor pessoa para mudar essa torre é ele. O armadurado diz que eles não terão a mesma relação quando ele voltar, mas diz para ele esquecer disso. San, sorrindo, diz para ele colocar um censo na cabeça daqueles malucos, e se falhar, ele pode matar todo mundo, enquanto outro homem diz que ele vai sofrer. Vocês falam muito, diz o protagonista, aproveitando esse último momento, então se prepara para usar a viagem no tempo, mas sorri pensando que eles são muito teimosos. Seu último pensamento é que ele vai passar por muitas dificuldades, então ativa o mecanismo. Ele olha para suas mãos, percebendo ter voltado no tempo, e pensa que seu corpo está mais leve, mas que seus atributos e magia se foram. O protagonista fecha o punho, dizendo que ele não foi enviado de volta no tempo, mas sim o tempo que foi reiniciado. Ele pensa que terá que recomeçar tudo de novo, mas primeiro precisa saber a data, e de repente um soco voa em seu rosto, atordoando-o. Diz um idiota de cabelos loiros enquanto o protagonista fica confuso. Quem é esse cara? Se pergunta o protagonista ó observando. Universidade Cheonsol é onde o protagonista estudava quando era um universitário. Ele tinha esquecido disso, mas não lembrava o nome desse cara. O loiro avança para mais um soco, dizendo para ele prestar mais atenção no que está na sua frente. Mas assim que golpeia, o protagonista desvia, deixando o garoto confuso. Era amanhã ou hoje? Se pergunta nosso protagonista. Fechando o punho, ele pergunta que dia é hoje para o rapaz e diz que irá perdoar ele se responder, já que o soco do garoto nem doeu. O que você tá dizendo? Grita o loirinho, partindo para cima, mas nosso herói dá um uppercut em seu queixo. Vamos começar, ele pensa. King Yuvon, 9 horas até o início do tutorial. No dia 31 de dezembro, no bairro Hongdae, as pessoas comemoram a chegada do ano novo. O loirinho anterior é o universitário Kim Myung-won. Alguém chama por ele em uma das mesas, acompanhado de um pessoal, anteriormente, mas perguntou se ele não tinha coisas melhores para fazer durante as férias da universidade. De qualquer forma, você merece sofrer também. Que pensou que ele falava umas asneiras e promete que vai espancar o protagonista da próxima vez. Myung diz ao grupo que espancou o protagonista que espera que ele tenha chegado ao hospital, e os garotos, brincando, dizem para ele pegar leve, senão ele pode se matar. Myung sorri, dizendo que ninguém ligaria mesmo, e os outros riem, comentando que se ele se matar,
a culpa é dele. Então todos brindam suas bebidas, dizendo para esquecer do garoto. Às 11h50 da noite, eles andam pelas ruas pensando que nesse feriadão é bem cheio e que 2020 vai chegar logo. Então deveriam fazer uma terceira rodada de bebidas para comemorar. O loirinho, todo sad boy, diz para eles irem logo que já está ficando sóbrio. Mas um deles nota algo. Aquele ali não é o Kim Yoo-yeon. Eles se perguntam como ele está tão bem e para onde ele vai com aquela mala. Mas o loirinho diz que agora ele vai morrer. Tirando a máscara do rosto, ele corre. Eles dizem que irão apenas dar um oi. Logo todos vão até o protagonista, chamando seu nome. Ele se vira com uma postura esplêndida. E o grupo fica em sua volta. O que você tá fazendo aqui, seu bosta? Pergunta o loiro com raiva. E algumas pessoas ao redor notam uma possível briga. Mas, calmamente, o protagonista começa a tirar seu relógio. Ele diz que eles deveriam aproveitar seus últimos 3 minutos até a meia-noite, já que depois disso ele diz que será um inferno. O loirinho xinga ele e pergunta de que merda ele está falando. Mas nosso herói apenas abre sua mala, deixando o loirinho completamente assustado. Dentro da mala, nosso protagonista carrega facas e uma mochila. O grupo pergunta se ele é maluco por estar carregando tantas coisas perigosas. Todo mundo em volta fica assustado e dizem para o Yoon se desculpar com o protagonista antes que algo ruim aconteça com eles. O protagonista se equipa, e os garotos dizem que o que ele planeja é algo errado de se fazer. Pensa nosso herói que aquele lugar tem a maior população de Seul, enquanto pega sua mochila. Ele chuta a mala para longe, dizendo que irá começar. Seu relógio no chão acaba chegando no horário de meia-noite. Uma pressão estranha e sons passam pela cidade de um modo estranho. O protagonista diz que seus 3 minutos acabaram. Uma voz avisa que o tutorial irá começar agora. O objetivo é sobreviver aos zumbis que irão aparecer em 30 minutos. O caos se inicia quando a população vê os zumbis e percebe que são reais. Kim Yoo-won sabe bem que quanto maior a população, mais zumbis vai haver. Hongdae tem uma grande população em comparação ao seu tamanho. Os lugares onde podem ir são chamados de setores, ou seja, não importa para onde correr, sempre haverá mais e mais zumbis, pensou nosso protagonista enquanto abre uma tela de sistema. Ele recebe uma faca antiga do sistema e pensa que em poucos minutos isso acabará virando uma chacina. O sistema os dá coisas que dificilmente são chamadas de armas, e as outras pessoas ficam com medo e desesperadas. Kim joga a faca no chão, pensando que um grau tema é sobrevivência agora. Então ele não precisa apenas sobreviver como da última vez. Ele pega um frasco estranho e joga algo na sua faca. Se preparando, então ele começa avançando e matando seu primeiro zumbi. Você foi o primeiro a matar um zumbi de sua área. O sistema o informa que ele também ganhou 100 pontos que aumentaram instantaneamente. Agora ele subiu de nível, conseguindo sentir seu corpo ficar mais leve. Kim Yoo-won continuou upando de nível matando mais e mais zumbis. Sua arma era tão letal que conseguia partir os zumbis ao meio. As pessoas o observam e se perguntam se os zumbis são realmente tão fracos para nosso protagonista os matar com tanta facilidade, e acabam ficando motivadas. Um homem levanta o machado, indo para cima de um zumbi e acertando direto no seu ombro, mas o golpe foi muito superficial. O homem fica tremendo e assustado. Se pergunta por que seu golpe não teve efeito. Sem esperar, o zumbi o morde no pescoço, fazendo o sangue jorrar. Nosso protagonista considera que a força comum não é o bastante para causar dano o bastante para cortá-los. Os zumbis são lentos e fracos, mas são duros, além de não sentirem dor, sendo perigosos quando se juntam em grupo. Algumas pessoas que sobreviverem vão ter muita dificuldade na torre, e acerta o pescoço do zumbi, mas o problema é que não teve efeito. A faca fez um corte bem superficial, e nosso protagonista se irrita, pensando que o efeito já acabou. Ele afasta o zumbi dele com um chute. Kim Yoo-won põe a mão na bolsa e diz que esses zumbis têm um ponto fraco e pega um frasquinho e corta ele com sua lâmina. Nosso protagonista lembra que, na sua primeira vez, conheceu um cara que dizia não ter talento para lutar, mas sobreviveu por sorte já que trabalhava em uma fábrica de sal, que por coincidência é a fraqueza dos zumbis do primeiro tutorial. Com a lâmina banhada em sal, o protagonista mata mais zumbis. Conquista impossível, o sistema parabeniza o protagonista por ter derrotado 100 zumbis em menos de 10 minutos e seu prêmio foram 3 pontos de atributos não distribuídos, que são explicados como pontos que podem ser atribuídos nos status que ele desejar. Nosso protagonista fica intrigado por conseguir esses pontos no tutorial, mas acha melhor guardá-los. Faltam 10 minutos para o primeiro tutorial finalizar, e por enquanto ele precisa encontrar um lugar melhor. Ouvindo algo, ele encontra um lugar. Yoon tenta cortar a cabeça de um zumbi como nosso protagonista, mas seu corte foi muito fraco, o deixando confuso. Ele fica suando frio e assustado, pensando no porquê ele não consegue matar eles com facilidade igual ao nosso protagonista, pensando que se tivesse a arma dele seria muito mais fácil.
mas o zumbi se soltando começa a ir para cima dele. O loiro dá um chute em sua barriga, jogando para longe, e os seus amigos se reúnem com ele, mas os zumbis o cercam. Os garotos dizem que o número dos zumbis só aumenta e pensam que se ficarem com Yuvon eles poderiam sobreviver. Com medo, o loiro olha em volta procurando o protagonista e se pergunta para onde ele foi. Enquanto está distraído, acaba recebendo um golpe que o joga para trás, quebrando sua lâmina. Ficando confuso enquanto o zumbi se aproxima, Myun pensa que ele vai morrer agora, mas enquanto se protege com os braços, o corpo do zumbi começa a derreter com uma névoa estranha. O grupo se pergunta o que está acontecendo e nota que tem algo que está caindo neles. Notando um pó no ar, o loirinho pega um pouco desse pó e prova, percebendo que é sal. O sistema continua informando que o protagonista continua subindo de nível enquanto pula de prédio em prédio, jogando sal de sua mochila. Ele pousa em cima de um dos prédios, e logo o primeiro tutorial acaba. Restaram 4.007 sobreviventes, e o protagonista pensa que muitas pessoas morreram. Ele recebe uma recompensa pelo número de inimigos mortos, então recebe 1.427 pontos, além de ter ganhado alguns pontos de atributos adicionais. O sistema reconhece que ele fez algo impossível e por isso recebe 1.000 pontos, o que faz o protagonista pensar que realmente matou muitos. Da última vez o protagonista recebeu apenas 10 pontos, mas agora ele conseguiu um total de 3.000 pontos. Kim Yuvon está no nível 16 e pensa que isso é o bastante para o primeiro tutorial. O 2 graus tutorial irá começar logo e o protagonista não tem nem mesmo um descanso. Mas antes de pensar sobre o próximo tutorial, uma voz estranha os chama. A voz parece vir da cabeça das pessoas e parabeniza por conseguirem sobreviver, mas se sente envergonhada com o número de pessoas que sobreviveram. É só um lacaio, pensa nosso protagonista, enquanto a voz diz que, por conta de uma exceção, ele vai passar uma informação que deveria ser passada após o 2 graus tutorial. Essa exceção é que uma pessoa estava subindo de nível rápido demais. O anúncio é sobre como usar os pontos, e desesperado, alguém pergunta como eles fazem para ir para casa, mas a voz o ignora. Tem 2 formas de usar seus pontos, sendo a primeira a loja, onde tem ótimos itens, e a outra é que as moedas podem ser usadas em trocas com outras pessoas, bastando apenas as 2 pessoas apertarem as mãos. Nosso protagonista reflete que é possível ser um deus apenas com status, mas a loja também é importante. A voz diz que isso é tudo e espera que eles tenham aproveitado o descanso. Uma zona segura está sendo criada no meio de cada setor que dará 100 pontos a cada 3 horas, dando início ao 2 graus tutorial. Com a zona criada, várias pessoas já se juntam no lugar. Vendo a área brilhante, as pessoas pensam ser aquela a zona segura. O amigo do Myun o chama para ir, mas o loiro parece bem afetado. Ele procura por alguém entre a multidão e seus amigos perguntam o que ele está procurando, mas ele diz que não está vendo o protagonista e que ele provavelmente não morreu. Enquanto o garoto fala, ele percebe de longe nosso protagonista andando. Myun então corre em sua direção e pega no ombro dele, puxando e perguntando para onde ele vai. Diz para eles irem já que ele cuidará do protagonista como seu veterano, mas pensa que para ficar em segurança é melhor ficar perto dele, e falando desse jeito ele com certeza vai aceitar. Eu sei, diz nosso protagonista de forma fria e acaba afastando a mão do loiro, dizendo que tem outro lugar para ir e se despede. Nosso protagonista aconselha-o a não se agarrar em outras pessoas e que ele deve saber o seu lugar agora. Myun, irritado, olha para o protagonista enquanto ele se afasta. Cerrando os punhos, xinga o protagonista em pensamento e resolve entrar na zona segura ao invés de o seguir, mas de repente os outros não conseguem mais entrar. Myun olha para trás, vendo que a zona segura agora está bloqueada, então olha para cima assustado, percebendo que a zona segura tem uma capacidade de 2.038 pessoas, ou seja, é a metade do número dos sobreviventes. Um monstro ataca alguém do lado de fora da zona segura. O loiro treme de tensão com os gritos enquanto os outros se perguntam o que é aquilo do lado de fora. As pessoas pedem socorro enquanto várias minhocas monstros as devoram. Nosso protagonista ataca uma das minhocas, matando-a em um golpe, e ouvindo os gritos de socorro, ele pensa que finalmente começou. Enquanto desce uma escada de metrô, o sistema lhe dá uma recompensa por ser o primeiro a matar uma minhoca. Por isso ele ganha 300 pontos e 1 ponto em força e 1 ponto em destreza. Kim Yuvon sabe que as minhocas caçam cavando pela terra e por isso elas não ficam visíveis a olho nu. Então ele fecha os olhos e se concentra nos outros sentidos, tentando sentir algo. Bem abaixo dele, o chão começa a rachar, e ele dá um chute no exato momento em que a minhoca aparece, acertando sua cabeça com um chute. Preparando em seguida sua espada, ele fatia a minhoca por inteiro. Acabando por subir de nível de olhos fechados, ele fica impressionado que subiu de nível apenas por matar 2 minhocas, e nesse ritmo ele deve conseguir muitos pontos de atributos. Até que ele para na estação de metrô subterrâneo. Ele olha em volta, pensando que as minhocas criam uma caverna e constroem um ninho dentro dela, mas que em outras palavras, essa estação é o local perfeito para caçar essas minhocas. Masmorra secreta descoberta alerta o sistema que ele descobriu a estação de Hongdae e obteve 100 pontos por isso. Nosso protagonista gosta de ver todas aquelas minhocas reunidas e pensa que agora vai ser moleza caçá-las. Primeiro, nosso protagonista quer chegar ao level 20,
então se prepara com suas armas. A minhoca grita em sua direção, e com movimentos rápidos o protagonista avança, cortando todas elas uma por uma, até que para em um momento e se impressiona vendo um orbe estranho. Aquele orbe era possível de ser obtido neste tutorial? Pergunta o protagonista enquanto termina o ataque nas minhocas próximas. Segurando o orbe junto de sua arma, ele pensa que as minhocas ficaram bem mais interessantes agora. Ele sorri para as minhocas, dizendo que sua vontade de caçá-las só aumentou. Em outro lugar, as pessoas continuam sendo devoradas. Os de dentro da barreira pensam que aquilo é horrível e que prefeririam tirar sua própria vida do que perdê-la por aí. Neste momento, 3 horas já haviam se passado. Todos dentro da zona segura obtiveram 100 pontos, mas não sabiam se aquilo era dinheiro. O sistema afirma que a região vermelha será desativada e a capacidade foi diminuída para 1.500 pessoas. Como a capacidade foi excedida, as pessoas serão expelidas aleatoriamente da zona segura. Algumas pessoas começam a ser arrastadas para fora, e as minhocas começam a devorá-las. O tempo restante daquela zona é de 2 horas e 57 minutos. As pessoas estão ficando malucas e até mesmo empurram as outras para serem devoradas pelos monstros. Enquanto fogem, eles não se importam de quem empurram para liberar o caminho. As pessoas o encaram em silêncio. E o loiro grita que a partir de agora eles têm que decidir quem matar para poder sobreviver. Fechando os punhos, ele pensa que se não fizer isso, vai acabar sendo jogado para fora. Ele precisa matar alguém para conseguir sobreviver. Então pega um velhinho pela gola da camisa. As pessoas preocupadas perguntam o que ele planeja fazer. Com um olhar de raiva e determinação, ele diz que irá matar esse velhinho. Voltando, nosso protagonista ataca outra minhoca com seu machado e a abre no meio sem dificuldades. Se virando, ele se prepara novamente, atacando outras 2 com as armas em suas mãos. Nosso protagonista já matou várias aparentemente e até subiu de nível. Ele guarda os orbes em sua mochila e o sistema o informa que ele chegou ao nível 20. Com isso, ele desbloqueou o atributo de poder arcano. Ele pensa que levou 3 horas para isso, mas valeu a pena. Enquanto passa a mão no rosto, conseguiu 3 pontos de atributos aleatórios e 1 ponto de atributo não distribuído por matar as minhocas. O sistema pergunta se ele deseja usar os pontos de atributos não distribuídos, e ele clica no botão de sim e logo distribui seus pontos não alocados. Agora seu poder arcano aumentou em 5. Esse atributo é a base para seus futuros poderes, então com certeza é mais importante. Agora seu poder arcano está em 18. Normalmente, as pessoas começam com 12. Então esse começo do protagonista foi ótimo, e ele começa a sair desse lugar. Mas ele se vira percebendo algo, e olhando para cima chama alguém. Olhando pro teto quebrado, ele tem certeza de que tem alguém a observando. De dentro do buraco, algo pergunta como ele sabia disso. Nosso protagonista diz que ele mesmo é bem chamativo, dizendo também que deve ser entediante ficar vendo de outro lugar, e a voz confirma. A voz mostra sua forma agradecendo, afinal ele fez seu trabalho ficar um pouco mais divertido. Um pequeno palhaço, o lacaio do administrador, fica surpreso por ele ter realmente chegado no nível 20. Mas nosso protagonista diz que teve sorte, e o pequeno palhaço diz que ele é assustador. Então pergunta por que foi chamado, e o protagonista só quer ver a loja enquanto o palhaço fica feliz percebendo que ele quer comprar um item. Mas o protagonista diz que na verdade quer comprar habilidades, impressionando o palhaço. O palhaço diz que ele é a primeira pessoa a comprar uma habilidade no 2 graus tutorial. Pensa o protagonista que vai levar uma eternidade para olhar todas elas, mas de repente ele chega no final. Ele pergunta se aquelas são todas as habilidades que ele tem a oferecer, mas o palhaço diz que essas são as permitidas no tutorial. Ele pergunta por que disso e se ele quer algo específico, mas o protagonista nega, pensando que perguntas só atrairiam atenção indesejada. Ele então compra olhos de macaco, e o palhaço afirma que essa habilidade nem é boa. Gastando 2.000 pontos, ele escolheu porque achou o nome legal, deixando o palhaço confuso, e com os 1.500 pontos ele compra uma espada arcana básica. Animado, o palhaço diz que foi uma escolha excelente para compensar a falta de poder de ataque, e o protagonista pensa que esse palhaço é muito chato. Logo o palhaço sorri e se despede, dizendo para ele aproveitar o seu tempo e que tem grandes expectativas sobre nosso protagonista. Kim Yuvon pensa que ele vai ser vigiado como o alvo administrativo especial, mas não importa, afinal ele não quebrou nenhuma regra até agora. A única coisa que o incomoda é ter retornado, e ele se pergunta se eles já conseguiram descobrir isso. O mecanismo de voltar no tempo foi criado por Cronos, Mimir e Odin, mas agora a existência de Cronos foi apagada como penalidade pelo uso do item. Mas deixando o lacaio de lado, nenhum deles deve ser capaz de descobrir sobre o retornar. Ele ativa sua habilidade de olhos de macaco, que aumenta sua visão e fortalece seus 5 sentidos. E mesmo que descubram que ele é um retornado, seu objetivo não irá mudar. Kim Yuvon pensa que precisa aumentar a proficiência desses olhos, já que seu valor está por vir. Em outro lugar,
As minhocas devoram os corpos das pessoas até perceberem a presença do nosso herói. Faltando 30 minutos, ele diz ter muito tempo ainda e usa sua habilidade de espada arcana básica, que envolve sua machete. E o que ele quer é o monstro que está escondido atrás das minhocas, o chefão do segundo tutorial, a chamada minhoca-mãe. Logo, o protagonista mata todas as minhocas e pisa no corpo de uma delas. A mãe parece ficar com raiva e confusa. O protagonista a encara, pensando que para um monstro que come humanos, ela até que é bem próxima dos seus filhotes. A mãe avança para cima do protagonista, esmagando as outras minhocas ao seu redor, mas ela não tem inteligência, e com isso, ela abre a boca e tenta abocanhar o protagonista no chão. Mas nosso protagonista pula, e no ar prepara sua lâmina, dizendo de modo sério que vai acabar com ela em um único golpe. Kim Yuvon acerta um golpe direto na cabeça da mãe minhoca usando sua lâmina. Sem descanso, ele prepara o machado, começando a pular pelo corpo da mãe minhoca e acertando com as duas armas na carne dela. Nos lugares onde o protagonista passou por cima da minhoca, o sangue jorra. Sorrindo de modo snob, ele pergunta o que a minhoca vai fazer agora. A minhoca vira o corpo bem na direção do protagonista, e preparando sua lâmina, ele fala que essa não foi uma boa escolha da parte dela. Agora ele passa a lâmina cortando o corpo dela, mas sabe que aquilo não é o bastante. Ele corta todo o corpo da minhoca rapidamente, pensando que precisa de mais enquanto corta, então pula no ar à frente da minhoca. A mãe minhoca avança para o protagonista no ar, mas ele agradece por ela vir até ele. Então ele dá um golpe forte partindo a cabeça da mãe minhoca ao meio. Alguém segura na perna do Myun pedindo para que tenha sua vida poupada, mas o loiro dá um chute no cara mandando ele calar a boca. Myun diz que ele precisa saber seu lugar agora que todos concordam em escolher outra pessoa para morrer em seus lugares. As pessoas dizem que ele escolheu isso sozinho, mas ele grita que todo mundo escolheu menos eles e diz para eles não voltarem para essa área senão vão ser mortos por ele. 30 segundos até o tempo acabar e a zona começa a diminuir. As pessoas ficam desesperadas com o tempo passando. As minhocas monstros se preparam para devorar as pessoas, e faltando 3 segundos, o loiro percebe algo. Todas as pessoas percebem que o temporizador parou. Agora todos passaram no segundo tutorial, então a zona não irá mais encolher, o que deixa o loiro confuso. Todos conseguiram 600 pontos, e faltam 15 horas para o fim do 2 graus tutorial. O lacaio fica impressionado ao ver que o protagonista matou a mãe, e nosso herói diz que foi difícil. O palhaço pergunta se ele deseja ser curado, mas ele recusa, dizendo que os machucados vão ser curados, aumentando sua vitalidade. Aplaudindo, o palhaço diz que é uma bela surpresa um humano comum conseguir chegar tão longe no segundo tutorial. Se passaram 30 minutos desde que o protagonista matou a minhoca, e o lacaio demorou mais do que o esperado para aparecer. Os lacaios que gerenciam o tutorial não devem ter esperado que a mãe minhoca fosse morta, então devem estar em dúvida sobre a recompensa que ele irá receber. Kim Yuvon pergunta sobre, e o palhaço diz que ele parece entender bastante desse mundo, e o protagonista diz não ser tão estranho depois de tudo. O palhaço afirma que grande parte das pessoas não sabe das recompensas, mas ameaçadoramente o protagonista pede sua recompensa. Assustado, o palhaço entende. Ele diz que o protagonista pode escolher entre 3 coisas. A primeira é pular pros 5 graus tutorial e receber informações e recompensas do 3 graus e 4 graus tutoriais. Kim fica irritado pensando que é maldade eles pensarem que o 3 graus e 4 graus tutorial tem pouco valor para ele. A segunda opção é receber pontos, mas não precisa explicar tanto para ele, que já pergunta sobre a terceira opção. O palhaço diz que a última recompensa é conectar ele ao Olimpo. Nosso protagonista fica surpreso, e o palhaço explica que o tutorial é só o ponto de partida desse mundo e que na torre existem organizações e vários seres com poderes divinos, explicando sobre o Olimpo. É uma organização que rege na torre, e se ele for patrocinado, ele deve ficar bem na torre após o tutorial. O protagonista nunca previu isso, afinal o Olimpo é uma das maiores facções da torre, e Cronos era um ranqueiro de lá. Em pé, ele pensa que com a assistência do Olimpo ele subiria mais rápido e com segurança, mas ele escolhe a segunda opção, impressionando o palhaço e recebendo 10.000 pontos. O palhaço fala para ele esperar e, se quiser, permite que o protagonista mude de decisão. Ele diz que o protagonista deve escolher uma opção mais sábia e que ele vai se arrepender depois, mas calmamente o protagonista o interrompe. Kim diz para ele fazer seu trabalho direito e que aquela última opção não deve ter sido discutida com os outros lacaios e também não deve ter sido aprovada pelo administrador. O palhaço fica assustado e tremendo de medo, enquanto o protagonista pergunta se o Olimpo comprou todos eles. Desesperado, o lacaio pergunta quem ele é, mas nosso herói apenas agradece pelas informações e que agora descobriu uma coisa que tem que fazer. Por 1000 pontos, o protagonista requer uma reunião com o administrador, deixando o palhaço ainda mais desesperado, perguntando o que ele está fazendo. Ele desce do corpo da minhoca, deixando o pequeno assustado. O administrador aceitou o pedido, e nosso herói pensa que, de todo mundo, justamente o Olimpo está envolvido com os lacaios. Ele não pode ignorar, já que esse problema interfere em seus futuros planos. Uma luz se forma na frente do protagonista.
Alguém sai da luz rindo, dizendo que um pedido de reunião foi feito no tutorial por apenas 1000 pontos. Ele olha para o protagonista, perguntando se foi ele quem o chamou, e nosso protagonista se apresenta como Kim Yuvon. Sorrindo, o administrador o reconhece como a pessoa que matou mais de 1000 zumbis no primeiro tutorial. Ele ouviu muitas coisas sobre o protagonista. O palhaço fica tremendo de medo enquanto o administrador diz ter ouvido muitas coisas sobre o protagonista. Curioso, o administrador pergunta como ele sabia de sua existência, mas o protagonista o interrompe. A primeira lei é que todas as informações dentro do tutorial devem ser conseguidas pela própria pessoa do tutorial. Essa é a lei que o próprio administrador instaurou. Ele pensa que o administrador sabe bem que ele não está mentindo. Com um olhar cansado, o administrador diz que ele está certo, mas Yuvon revela que tem uma interferência acontecendo ali, deixando o pequeno palhaço em alerta. O Olimpo contatou os lacaios, e esse ao lado do protagonista ofereceu patrocínio do Olimpo como recompensa. Com medo, o palhaço tenta se defender, mas o administrador o olha com um semblante de raiva extrema e esmaga o pequeno palhaço com um só golpe. O administrador fica com raiva desse povo do Olimpo que quer espalhar sua influência até no seu tutorial. Ele agradece ao protagonista, dizendo que irá resolver, mas novamente é interrompido. Nosso protagonista diz que qualquer conquista merece uma recompensa igual ao valor do mérito. Essa é a segunda lei daquele lugar. Ele gastou pontos o chamando e até mesmo achou um lacaio corrupto para ele. Então pergunta ao administrador o que ele acha disso. Mas o gigante revela que suas informações sobre o protagonista não pareciam ter qualquer irregularidade. No entanto, ele parece ser mais interessante do que pensou anteriormente. Mas tudo bem, ele diz, e assume que ele não matou com suas próprias mãos um lacaio, mas não importa. Um lacaio que tem uma existência próxima a um ranqueiro foi morto no 2 graus tutorial. Ameaçadoramente, ele diz que foi por conta de um mero participante, mas nosso protagonista vai levar isso como um elogio. O gigante se senta no chão rindo, perguntando qual seria uma recompensa digna. Ele começa a pensar, afinal ele já tem muitos pontos até agora. Mas então ele decide sobre a recompensa. Ele se levanta e estende a mão para Kim Yuvon, dizendo que ele merece. O protagonista observa a mão do gigante, ficando decepcionado por aquele ser o modo de trocar pontos e que essa recompensa será menos especial que o esperado. Mas assim que aperta a mão do gigante, ele obtém a habilidade de Mestre de Mana. Então solta a mão do gigante, sabendo que sua mana foi aprimorada e seu poder arcano aumentou em 5. O protagonista fica impressionado. Rindo, o gigante diz saber que ele ficaria satisfeito. Abrindo um portal, ele precisa sair agora, mas antes de sair diz que eles vão se encontrar novamente depois do terceiro tutorial, deixando nosso protagonista sozinho ali. A habilidade de Rank S+ faz ele se perguntar se realmente é possível uma habilidade assim aparecer no tutorial. Ele fecha o punho, pensando que a proficiência é baixa, mas é uma habilidade de controle de mana. Abrindo a mão com um brilho, ele pensa que a mana é a habilidade mais importante na torre. Ele abre a mão, fazendo uma bola azul escura. Essa é a habilidade de explosão de mana avançada, o que deixa o protagonista assustado e faz ele perder mais da metade de sua mana. A mana começa a se deformar, sendo disparada da mão do protagonista e batendo contra todos os lugares do metrô. Ele pensa que a compensação da habilidade é realmente boa. Sorrindo, ele aperta o punho, pensando que ainda é meio instável, mas não tem problema. Apertando mais forte a mão, ele reflete que isso não é nem perto de ser o bastante. Ele não pode ficar feliz em simplesmente imitar a força que tinha no passado e vê que ainda falta muito tempo para o fim do tutorial. Refletindo que precisa de mais força, ele vê algumas outras minhocas. Ele precisa de mais coisas para derrotar aqueles deuses externos. Pulando para cima das minhocas, ele pensa que precisa de muito mais força. Faltam menos de 20 minutos para o fim do tutorial. Algumas pessoas gritam que o governo vai fazer algo, mas outras mandam ele calar a boca com a possibilidade de haver um próximo tutorial. Um cara pede para esperarem até o final desse tutorial, mas Myung o agarra pela gola da camisa, dizendo que ele é muito chato. Ele afasta o homem e diz que eles devem preparar o próximo grupo para ir pegar suprimentos, e se não conseguirem, eles serão jogados para fora da zona. O loiro diz que com seus sacrifícios, várias outras pessoas sobreviverão. Afinal, o mundo é assim agora, e os manda ir logo até alguém notar algo. Uma pessoa vindo ao longe. As pessoas pensam que ele é maluco ou muito burro, mas um deles grita, alertando sobre algo no chão. O chão racha ao seu lado, e outro monstro minhoca sai do chão, avançando para cima do protagonista, mas nosso garoto só levanta o pé e pisa na cabeça da minhoca, afundando-a no chão, deixando todos assustados ao ver o sangue do monstro caindo. 5 minutos até o segundo tutorial finalizar, e nosso protagonista só pode torcer para que eles o ignorem. Ele não vai atrapalhar a discussãozinha de criança deles. Nosso protagonista já está no nível 26 atualmente. Kim Yuvon parou para pegar a recompensa até que alguém grita seu nome enquanto ele limpa o rosto. O loiro correu em sua direção,
mas nosso protagonista pensa que tem alguns idiotas nesse lugar agindo como líderes. Myun sorri, perguntando onde ele estava e diz que ele estava o procurando, dizendo estar preocupado quando ele desapareceu, mas nosso protagonista presta atenção em algo. A quantidade de pessoas na zona segura é de apenas 1427, com algumas pessoas carregando suprimentos e armas. Ele guia o protagonista para mais a fundo na zona segura, mas nosso herói pergunta se ele forçou essas pessoas a conseguir suprimentos. Myun diz que eles teriam morrido e foi bom para eles, e nosso protagonista pergunta se ele os forçou a se arriscar para conseguirem comida, dizendo que tem algo estranho nisso. O loiro se irrita e diz para o protagonista o ouvir, dizendo que para sobreviver é necessário ser um covarde. As leis não importam mais nesse mundo que estão, e se quiser sobreviver é preciso ser egoísta e cruel, sorrindo para ele e perguntando se ele não sabia disso. Mas nosso protagonista o olha de volta, sorrindo de forma ousada. O tempo finaliza, e o 2 graus tutorial termina. 500 pontos e um item de inventário foi dado a todos na zona segura, e caso morram, seu inventário será deletado. Pegando sua bolsa de inventário, o protagonista diz não se importar com o que o loiro faz para sobreviver, mas ele não participará disso, mas o aconselha a não cruzar a linha. Myun fica confuso sobre essa linha que ele falou. Enquanto o próximo tutorial está prestes a começar, o loiro pensa que nosso protagonista está blefando. O terceiro tutorial os manda matar 50 monstros do setor e conseguir 50 essências, e o tempo é de 72 horas. Esse setor será destruído ao final do tempo, e o portal será ativado em 70 horas. A cidade fica cheia de monstros. Todos ficam desesperados, mas essa zona é segura. O loiro pensa que é só matar monstros e coletar as essências. Apenas isso, então sorri, percebendo que não precisa fazer isso sozinho, e ordena os outros a matarem os monstros. De dentro da sua mochila, o protagonista joga suas essências dentro do inventário e logo joga sua mochila fora, pondo seu inventário na cintura. Pensando que tem muitos monstros, ele se pergunta se conseguirá pelo menos 1000 essências. Ele usa sua mana, fazendo um pequeno feitiço em sua mão. Enquanto os monstros se aproximam, sua proficiência como mestre de mana aumenta. O protagonista teve sorte de ter pego muitas essências antes, mas ele precisa de muito mais para ficar satisfeito. Na sua mão, a explosão de mana fica 100% completa. Com a explosão de mana completa, o sistema adiciona essa magia como uma habilidade. Com dificuldade, nosso protagonista prepara e dispara a explosão de mana na direção dos monstros à sua frente, ficando impressionado que realmente funcionou. Tremendo a mão, pensando que gastou toda a sua mana nessa explosão e que não é fácil a controlar, mas futuramente vai ser útil. Ele se abaixa pegando algo. Pegando 2 essências, ele pensa que usar a explosão é o básico para medir seu controle de mana, mas não faz o estilo do nosso protagonista. Os ratos monstros ficam com medo do nosso protagonista e tremem enquanto recuam, mas calmamente ele pergunta por que eles estão assustados. Agora eles devem tentar de novo. De forma séria, ele fala que não irá desperdiçar seu tempo restante. 22 horas restantes, e já é o segundo dia do 3 graus tutorial. Um grupo anda pelo metrô, dizendo que esse lugar é meio esquisito, mas eles não podem fazer nada, afinal começaram com 1400 essências, mas só sobraram 400, e agora precisam se esconder em qualquer lugar. Eles pensam que essa estação é bem grande, mas ela foi completamente destruída depois de tudo. Uma garota chamada Lin Joyeon, de nível 10, os chama para olhar algo. Ao longe tem uma loja de conveniência. Eles ficam felizes que finalmente poderão comer algo. Os dois, Kang Swonshan e a garota, ficam para trás rindo, se divertindo com a reação de seu companheiro. Seu companheiro diz que comerá mesmo se for cru e não percebe uma enorme aranha sobre sua cabeça. A aranha morde sua cabeça de uma vez, a devorando, deixando os outros dois completamente assustados. Vendo o corpo do amigo deles cair enquanto vários monstros aparecem, eles sacam suas armas, pensando que são muitos monstros. A garota treme de medo, se perguntando se consegue sobreviver, e assume que tentou sobreviver da maneira que pôde. Mas porque agora ela não consegue se mover, pensou enquanto um rato pula em sua direção, colidindo contra ela, mas acaba sendo morto por sua arma. Ela afasta o rato e não nota outro vindo juntamente desse, acabando por ter seu braço mordido pelo outro rato. O garoto grita golpeando um zumbi com seu martelo, e de repente o zumbi se vira sem ter levado dano, mordendo o braço do homem com força. Eles gritam com dificuldade de lidar com tantos monstros. A garota deseja viver e pensa que já sofreu muito para morrer assim. E um rato pula em sua direção para finalizar. Mas de repente uma lata de refrigerante é jogada no rato, o matando, enchendo a garota de sangue roxo. Os monstros tremem e junto dos garotos olham para dentro da loja de conveniências. Alguém diz que estava dormindo e eles são muito barulhentos. E por culpa deles, ele acordou com raiva. A garota com lágrimas nos olhos se pergunta como aquilo é possível, mesmo com atributos. Ainda é inacreditável ele matar monstros com latinhas. Nosso protagonista joga outra latinha matando outro monstro com ela. O corpo do monstro cai sem cabeça. E nosso protagonista entra em pose de combate, avançando e atacando os monstros aranhas.
disparando um chute em uma delas. Ele acerta em sua cabeça, a arrancando. O sangue verde jorra pelo ar. Seu corpo gigante cai no chão e os garotos observam enquanto o protagonista termina de ter matado todos os monstros dali. Ele suspira se levantando. Observa então os dois, deixando um silêncio no ar por um momento. Os dois agradecem ao protagonista por tê-los salvo, mas Kang Swon-chan perde sua força, caindo ajoelhado no chão e deixando a garota preocupada com ele. Nosso protagonista joga uma pomada para os dois, dizendo para esfregar que vai ser eficiente, e pergunta qual a vitalidade do garoto, que responde estar mais ou menos no 17. Assustando o garoto, o protagonista diz que ele não vai morrer, apesar de ele não poder conseguir usar mais aquele braço. Os garotos desesperados esfregam a pomada na ferida. Kim Yu-won estala o pescoço pensando que deve ter dormido umas 6 horas, mas assume que queria ter dormido um pouco mais. Essa foi a primeira vez que ele dormiu em 4 dias e assume que se esforçou um pouco. Olha que fofo nosso protagonista dormindo. Ele até mesmo se deu o trabalho de comprar um pó sem aroma para dormir. Ele olha para os garotos pensando que esperava ficar sem ser perturbado. Então ele se vira, mas a garota o chama e pergunta se ele ainda vai continuar caçando, dizendo que ele pode ter azar de encontrar minhocas, mas ele não planeja caçar ali, revelando que ali é seu restaurante e lugar de descanso, deixando os dois confusos e curiosos. E nosso protagonista todo marrento diz que ele caça em outro lugar, agora em outro local um pouco mais semelhante a uma caverna. A garota observa o lugar, pensando que esse lugar é onde havia uma masmorra e assume que ali é realmente um campo de caça. Se preparando, o protagonista pergunta por que eles estão ali mesmo sabendo do perigo, mas a garota diz que ele provavelmente não sabe o que está acontecendo do lado de fora, explicando que do lado de fora acabaram sendo criados grupos para matar os outros, além de ter virado um inferno onde todos tentam roubar as essências das outras pessoas. Nosso protagonista entende que eles fugiram depois de serem atacados e eles confirmam, mas diz que eles quase morreram antes. No entanto, eles dizem que ao menos sobreviveram por causa do dele. De repente uma brisa pesada e forte atinge eles, que resistem. Os dois tremem e se perguntam que sons são esses. O protagonista diz que eles pensam que ele os salvou, mas de modo frio, afirma que nada o impede de os matar e pegar as essências deles. Eles tremem pensando que isso nem passou por suas cabeças após terem sido salvos por ele. Também pensam que ele é muito mais perigoso que os outros, mas o garoto diz que ele provavelmente já tem todas as essências que precisa. Nosso protagonista afirma que quer coletar mais essências, fazendo o garoto gaguejar. Com um olhar frio, ele diz que talvez não irá os matar, mas eles provavelmente morrerão, e ele nem precisa explicar o motivo. A garota morde os lábios se perguntando por que ele se deu todo esse trabalho se planeja os ferir, e pensa em algo perguntando o que ele quer deles. Mas nosso protagonista só dá um sorriso mais calmo. Ele diz para eles que tem uma boa proposta e se eles trabalharem direito poderão até ganhar algumas essências. Uma serpente azul parte para cima. Ele desesperado pensa se perguntando se essa é a boa proposta. Anteriormente o protagonista perguntou se suas pernas estavam bem e eles casualmente disseram que sim. Então ele diz que está tudo bem, os mandando correr. Kang corre da serpente pedindo socorro. Prestes a dar o bote, nosso protagonista aparece na frente dela, a golpeando e fazendo o sangue jorrar. Então pousa no chão e parte para cima de outro monstro que estava atrás da cobra. Desviando da investida do monstro, ele ataca, repartindo o monstro em vários pedaços diferentes. Kang cai no chão de joelhos, cansado e suspirando. Suando, ele pensa que a velocidade de caça dele é inacreditável. Vendo o protagonista matando os monstros, ele se pergunta quantas essências ele já deve ter. Ele pensa que pela força dos monstros ser alta, provavelmente o drop das essências também é maior. Pensando que em apenas 2 horas ele conseguiu 50 essências, ele não é só forte. Enquanto pega a essência, nosso protagonista pega outra. Ele se levanta com a roupa completamente suja de sangue. O loirinho pensa que ele é inteiramente diferente. Ele pergunta para o loirinho quantas essências recolheu, e Kang revela que são 6 ao todo. E humildemente o protagonista diz que uma é dele. Então o garoto entrega as essências para o protagonista, pensando que a velocidade que eles atraem os monstros nem se compara à sua velocidade de caça. Então se pergunta em pensamentos o que ele planeja fazer com todas essas essências, e pergunta onde está Joeon, mas o protagonista diz que ela já deve estar chegando. O loirinho pergunta em qual nível está nosso protagonista, dizendo que com sua velocidade ele imaginou estar subindo de nível bem rápido, mas o protagonista diz não estar subindo tão rápido, deixando o loiro assustado ao dizer que só no próximo tutorial ele irá conseguir subir de nível. E nosso protagonista o ensina que níveis e atributos são coisas pessoais, então ele não deve perguntar e nem dizer. O loirinho assustado lembra que ele perguntou sua vitalidade, e de um modo assustador, diz que deveria ter deixado o braço dele apodrecer. Kang diz que irá se lembrar disso, e nosso protagonista, limpando a espada,
o lembra de caçar alguns monstros para si para subir um pouco de nível. A garota ao longe grita chamando Yuvon, trazendo atrás dela vários e vários monstros, deixando o garoto sem chão ao pensar que não teve nem tempo para descansar. Mas nosso protagonista já está preparado, correndo na direção dos monstros em alta velocidade. E logo o garoto Kang mata uma das serpentes, subindo de nível e ficando impressionado. Os dois conversam, dizendo que ambos subiram de nível. Eles pegam as essências dos monstros que mataram. O protagonista pergunta se eles já terminaram, no qual eles confirmam ter terminado. Então perguntam se podem realmente ficar com aquelas essências, e o protagonista confirma afinal eles mataram esses monstros. O protagonista entrega mais uma essência para a garota, confirmando que os dois têm 50 essências cada. Lin Joeon lembra que só tinham 20 essências antes, e pensam que com ele, eles conseguiram pegar todas muito rápido, e agradece ao protagonista. Nosso protagonista também agradece já que sua caça ficou 50% mais eficiente com eles e conseguiu bem mais essências do que planejou. Yuvon olha o tempo, percebendo estar faltando menos de 3 horas agora. Pensando que o portal deve se abrir, ele diz que se eles estiverem prontos, eles já vão para fora. E os dois ficam felizes em finalmente voltar para cima. Subindo as escadas, os dois se perguntam como o caos lá fora deve estar com o final do terceiro tutorial. Kang diz ficar preocupado com as pessoas do lado de fora. Do lado de fora, as pessoas percebem que o portal agora está ficando vermelho, e todos pensam que vão conseguir entrar em breve. Um cara diz que estão tentando esconder suas armas e manter conversas estranhas. Um calvo diz que é difícil os monstros darem essências, então é mais fácil caçar os humanos e pegar suas relíquias, fazendo o outro homem ficar irritado, e pensa que quando o portal se abrir, é apenas roubar e fugir. O calvo diz que o líder parece estar de olho neles. Myun começa a caminhar na direção deles, notando. Eles pensam que isso é ruim. O loiro idiota os cumprimenta, mas o homem diz que não os vê há 2 dias, mas que não são próximos o bastante para compartilhar saudações calorosas. Myun diz que ele é bem orgulhoso, mas sabe o que vai acontecer agora, acrescentando que ele sabe da situação que irá acontecer ali, e então, quando o portal se abrir, irá começar uma chacina. O homem de cabelos castanhos pensa em como ele foi esperto em reunir os homens para esse momento. Ele pergunta quantas essências o loiro precisa, e de forma snob, o garoto diz que tem muitas bocas para alimentar. Myun diz que um bom preço seria de 700 essências, deixando o homem assustado e com raiva. Ele fecha o punho pensando que eles têm apenas um pouco mais de 300. Myun sorri dizendo que na verdade só precisa das 400, e ele os deixará em paz. O resto, ele irá se virar para conseguir. O loiro sorri de modo maligno, deixando o homem com mais raiva. Ele sabe que se recusar será praticamente como declarar guerra, e seu grupo de 20 pessoas não tem chance contra o grupo de 50 dele. Ele pensa que prefere lutar a ter que dar essas 400 essências, mas alguém começa a pedir licença entre a multidão, e o loirinho se vira vendo o grupo do protagonista. O homem de cabelos castanhos fica surpreso, vendo Kim Yuvon vindo. Nosso protagonista coloca a caixa no chão. Myun diz que eles não se veem há um tempo, e Yuvon diz que tinha coisas a fazer. Então o loirinho idiota pergunta se ele conseguiu essências o suficiente, e nosso protagonista diz que é óbvio que ele conseguiu. Ele tira seu inventário da cintura. Todos então veem centenas de essências caindo na caixa. Vendo isso, eles pensam ser insano. O pessoal pensa que deve ter pelo menos 1000 ali com o protagonista. Myun treme de raiva, se perguntando em pensamentos como ele conseguiu reunir tantas. Mas ele olha para trás pensando que não precisa ter medo. Afinal, ele tem muitos homens que reuniu. Ele tem pelo menos 50 para lutar contra o protagonista, pensando que não importa o quão forte ele seja, contra todas essas pessoas ele não tem chance. Mas nosso protagonista diz para todos prestarem atenção no chão, e Myun olha para baixo. Ali tinha uma linha. E o protagonista diz que todos eles precisam de essências. Ele diz que não precisa delas, afinal, ele já tem o bastante. As pessoas gritam por um pouco delas, mas nosso protagonista diz que não será de graça. O preço é 100 pontos por cada. Se eles desejam comprar, eles precisam pedir permissão para entrar no círculo. As pessoas pensam que isso é muito caro, mas Myun puxa sua faca, perguntando se ele fala sério. Ele balança a faca na direção dele, dizendo que ele poderia as dar de graça para salvar vidas, mas ele prefere as vender e enxerga isso como uma piada. Então pergunta o que ele vai fazer se eles não tiverem dinheiro. Ele diz que não planeja forçar ninguém a comprar nada. Quem quiser, pode comprar desde que paguem adiantado. E diz que não importa como eles conseguiram os pontos, afinal, não muda nada para ele. E as pessoas ficam impressionadas ao saber que podem vender seus itens. Myun olha para trás irritado, vendo eles caírem na lábia do protagonista, e olha para ele, dizendo que ele matou e roubou essas essências,
agora quer vendê-las por dinheiro e acha que as pessoas vão aceitar. Nosso protagonista diz que não roubou, e Myung grita que é mentira, mas os outros dois do grupo do protagonista dizem que ele não tem o direito de julgar ninguém. A garota grita que ele matou seus amigos e eles tiveram que fugir para longe, e Kang afirma que eles andaram com o protagonista e por isso sobreviveram. Eles dizem que não sabem nada do Kim Yuvon. O loiro idiota se irrita, perguntando do que isso importa, afinal, o que eles podem fazer? Pergunta também se eles se acham seguros apenas porque estão juntos do Yuvon. Então grita para seu grupo matar o grupo de Kim Yuvon. E todos os homens correm na direção do protagonista. Em um corte, Yuvon mata os dois primeiros que pisaram no círculo. Com um olhar frio, ele olha para Myung, dizendo que eles cruzaram a linha. O corpo dos dois cai no chão, assustando os outros. Myung pensa que a linha que o protagonista falou antes era o círculo. E nosso herói continua com a oferta que compradores podem entrar assim que pedirem permissão. Se não quiserem comprar, tudo bem, mas alerta que se eles cruzarem a linha com outra intenção, acabarão sendo mortos. Nosso protagonista os encara com um olhar sério e ativa a sua espada arcana básica. Mas Myung, sem ter senso de perigo, manda todos avançarem e o matar. No entanto, nosso protagonista desvia do primeiro ataque, enquanto o outro chega pelo lado. E com um giro, ele faz carinho na cabeça das duas pessoas de uma vez. Dessa maneira, todos que adentram no círculo acabam dormindo rapidamente. O loiro idiota fica assustado, se perguntando como é possível. Ele está no nível 11 e, tremendo, pensa que foi ele que esqueceu como esse mundo é. No mesmo instante, pensa que deve fugir dali, e pensa estar a salvo por não passar da linha, acreditando fielmente que irá sobreviver. Mas nosso protagonista faz um corte, perguntando se ele realmente achou que estaria a salvo. Com um sorriso frio, o protagonista diz que já memorizou o rosto de todos eles. Ele fica confuso, se perguntando o que aquilo significava, mas, de repente, nota que com o corte sua cabeça não estava mais em cima de seu corpo. Após ter eliminado todos, calmamente nosso protagonista volta ao círculo, pegando a caixa e saindo, enquanto pensa nessa confusão. Ele vai na direção das pessoas que se assustam, abrindo caminho e vendo o protagonista passar, e o homem de cabelos castanhos de antes o observa. Tremendo de medo, ele pensa que essa é a força avassaladora de uma pessoa que consegue matar um grupo inteiro. Ele aperta o punho, pensando que havia se acostumado com esse mundo, mas estava errado. Relaxando, ele abre a mão e para de tremer, e levanta o braço dizendo que irá comprar as essências. O careca pergunta de onde ele conseguirá os pontos, e o homem chamado Yun, de cabelos castanhos, diz que a sua faca pode ser vendida por 500 pontos. Yun diz para ele pensar, já que toda aquela essência que ele tem foi conseguida caçando. Ele diz que foi por matar tantos monstros que ele ficou forte e conseguiu as essências, além de que ele não pegou as essências das pessoas que ele matou, e diz que ele provou não ter roubado, além de ter aberto uma negociação justa. Nosso protagonista olha para o lado, vendo Yun com a mão estendida. Ele pede por 7 essências, pensando que nesse mundo as leis são decididas pelos fortes como ele. Então Kim Yuvon acaba recebendo 700 pontos de pagamento. As pessoas observam Yun recebendo as suas essências e pensam que basta apenas eles pagarem. Então várias pessoas começam a comprar com o protagonista, enquanto Yun atravessa o portal. Todos começam a ir para dentro do círculo querendo comprar as essências. Um lacaio observa uma faca, notando que está danificada, e oferece 300 pontos por ela. E todos os outros começam a vender seus itens para conseguir pontos, até mesmo vendem seus status. Nosso protagonista recebe os pontos e pensa que eles estão fazendo acordos completamente horríveis. Pode ser bom para não morrer ali, mas depois vão perceber o quão valiosos eram os atributos que venderam ali. Mas ainda assim é bom para nosso protagonista, e ele já está com 167.400 pontos, pensando que só 100 mil já seria uma grande vitória. Mas com isso ele conseguirá aquilo que ele deseja, enquanto a garota o chama para ir. Ele pergunta por que os dois ainda não foram, mas respondem que queriam ir com ele. Nosso herói diz que não quer formar companheiros, mas os dois dizem que aceitam qualquer coisa para ir com ele. Nosso protagonista fica calado por um tempo, sorrindo. Diz que é uma infelicidade. Ele pega sua mochila e diz para eles não esperarem ninguém. Além disso, ele não vai seguir adiante, o que deixa os dois confusos. Os dois garotos ficam surpresos ao ouvir o som e ver. O protagonista mostra que não sobrou mais nenhuma essência. Kim Yuvon diz que eles se separaram ali, afinal, ele pretende não passar para o próximo tutorial, e mostra seu inventário sem nenhuma outra essência. Logo ele joga o inventário no chão. Eles ficam confusos e preocupados, dizendo que ele deveria ter guardado ao menos 50 para ele, mas calmamente ele diz que nunca pretendeu passar. Ele se vira, dizendo para eles irem embora logo. Aquele lugar vai passar por uma bela mudança. A garota se preocupa e quer ir com ele, mas Kang a chama para eles irem embora. Então acabam se separando do protagonista. Nosso herói lembra que o próximo tutorial é sobre defesa agora. Alguém desesperado pergunta se ele vendeu todas as essências. Casualmente ele responde que sim,
fazendo o velhinho tremer. Caindo no chão de joelhos, o velhinho põe as mãos no chão, e nosso protagonista apenas se retira. Todos que restaram ficam extremamente frustrados, enquanto o protagonista pensa que ali irá virar um campo de batalha por essências. Ele se distancia das pessoas. Pensando que falta uma hora, ele tenta abrir a loja. Uma pressão estranha toma o lugar. Ele fica surpreso, enquanto um mini terremoto ocorre, e nota algo em sua frente. Kim Yuvon pensa que virou um alvo administrativo, mas ainda assim é estranho ele continuar perseguindo ele. O administrador diz que ele terminou com 160 mil pontos, além de seu nível ser alto o bastante para ficar no topo do tutorial sozinho. O mendigo administrador diz que ele é teimoso, além de ser a primeira vez que encontra alguém como ele. Então estende a mão em um brilho dourado, e pede para o protagonista escolher o que precisa. Ele começa gastando 10 mil pontos para comprar um inventário pessoal de tamanho médio. Compra também uma espada de aço do Ártico por 50 mil pontos. Ele guarda ela no inventário e o gigante diz que ele escolheu um item difícil. Gastando mais 60 mil pontos, ele pega um manto de piromancia, além de um escudo de anulação mágica por 20 mil pontos. Nosso protagonista tira seu casaco, pensando que esses itens só são usados nos andares superiores da torre. Ele gasta mais 20 mil pontos em 4 cristais de gelo, e por último ele pede uma espada bem afiada, gastando 2 mil pontos por ela. O gigante diz que um item simples como essa espada se destaca entre seu arsenal e o protagonista diz que gostou dela. Sorrindo, o gigante afirma que ninguém será capaz de o desafiar e os participantes nem irão conseguir perfurar seu manto. Mas ele deixa avisado que isso só inclui os participantes, o que deixa o protagonista assustado. O administrador diz estar ansioso para o futuro enquanto sai dali por um portal. O protagonista fica ali sozinho e olha para cima ouvindo um som estranho, pensando que vai finalmente começar. O tempo restante chega em fim a zero. O terceiro tutorial está finalmente acabado e o painel se quebra com o céu ficando vermelho. O sistema informa que nosso protagonista falhou. Segundo o sistema, a aniquilação do setor vai começar. Até os monstros sentem a pressão, e a área segura começa a desaparecer. Nosso protagonista pensa que faz muito tempo que ele não vê esse céu vermelho. Ele põe a mão em seu manto de piromancia, que aumenta sua resistência à magia de fogo e calor. Apertando, nosso protagonista pensa que esse manto vai ser um bom item defensivo contra o fogo na torre. As pessoas gritam sentindo o calor infernal. Ele pensa que tem 3 pessoas sobrando e caminha, encontrando os 3 na rua deserta. O homem pergunta por que o protagonista está ali, mas de repente vê o prédio ao seu lado rachando. O chão se racha abaixo dele, e o fogo do chão explode queimando os 3 de uma só vez. Queimando, eles pedem ajuda e socorro. Nosso protagonista olha para cima de forma séria, vendo a cidade inteira entrando em chamas, enquanto a aniquilação dos 176 graus gigante vai começar. Do chão, algo sai, e monstros esqueletos de chamas saem de dentro da cratera. Estes são os demônios de classe lixo, os esqueletos. Nosso protagonista pensa que tem muitos deles enquanto se prepara. Ele pensa que esses não são os verdadeiros e reconhece alguém dizendo que eles se reencontraram de novo. Olhando para uma pilastra de fogo, ele pensa que tem um motivo para ele ser chamado de aniquilação. O sistema alerta que o demônio de classe baixa Surutra apareceu. O protagonista diz que eles finalmente se encontraram e sorri para Surutra. Kim Yuvon pensa que ele era do tamanho de uma montanha durante o Ragnarok, mas agora ele tem só o tamanho de uma casa. O demônio de chama se levanta, inspirando. Ele diz que outro mundo foi engolido pela torre, e diz que um mundo fadado a queimar jamais deveria existir, mas o protagonista o interrompe, perguntando se ele está maluco e o manda parar com esse drama todo. Ele olha para o protagonista e reconhece Sun Wukong nele. O gigante diz que ele tem os olhos daquele macaco do Monte Uago. Ele fica em dúvida se o protagonista sairá vivo dali, e o chão se racha, e um trono no alto é feito para ele. Kim Yuvon avança para cima do primeiro esqueleto, fazendo um corte limpo e profundo no seu crânio, e uma explosão enorme ocorre. O gigante de chama fica impressionado. A fumaça começa a dissipar, e Surutra percebe que esse manto que o protagonista usa não é um manto comum e que ele realmente se preparou para o enfrentar. O protagonista diz que é ótimo ser pay to win, e arrogantemente, nosso protagonista diz que não se preparou para enfrentar ele, mas sim para o matar. Surutra diz que ele é arrogante, mas pode dizer que foi o primeiro humano a chegar ali. O protagonista pergunta por que ele não tira a bunda dele da cadeira, mas o gigante responde que vai ver até onde irá sua arrogância. O garoto diz que ele fala demais e ativa seus olhos amarelos, pulando para cima dos esqueletos de uma vez e matando em apenas um golpe. Ele sobe de nível 2 vezes após matar alguns. A explosão cria um forte brilho, e o local se enche de inúmeras explosões. Seu escudo de anulação mágica aguenta o dano,
mas já está rachado. Confiando, nosso herói continua avançando, matando mais esqueletos que explodem. Ele sobe de nível enquanto bloqueia as explosões com seu escudo. Seus status aumentam. Ele pensa que após 2 horas lutando, seu corpo já está quente mesmo com o manto. A explosão dos esqueletos não dá dano, mas não é possível desviar, e por isso nosso protagonista precisa recebê-las de frente. Ele pensa que poderia usar a explosão de mana, mas seria uma má ideia pelo alto consumo de mana. Pensa também que seu escudo está nas últimas, mas era esperado depois de receber 1000 explosões. King Yuvon chama o gigante, dizendo que quer enfrentar ele logo. Surutra se levanta e diz que seus itens são extraordinários. Ele está curioso sobre a maneira que o protagonista usou para conseguir esses itens, e Yuvon de repente fica em alerta quando algo cai bem na sua frente. Ele pergunta se o gigante não está envergonhado por ir com tudo no tutorial, mas o outro diz que é apenas uma punição, e ele é digno para ser punido, assumindo que ele tem habilidades para subir a torre e a reger. Então pergunta por que ele está ali, e nosso protagonista despreocupado diz que foi para poder o caçar. O gigante dá risadas porque o garoto realmente pensa em o derrotar. Ele levanta a sua espada, então é justo que ele o enfrente. O protagonista se prepara para bloquear o ataque, pensando ter que flamejante o bastante dentro dele. Atacando com sua espada de chamas, ele racha o escudo do protagonista, que pensa que com certeza irá vencer. As rachaduras se intensificam, e a espada do gigante quebra seu escudo. Ele lembra da conversa com Vulcan, a qual perguntou sobre como ele conseguiu seus olhos. O gigante acerta seu golpe diretamente no protagonista. Vulcan disse ao protagonista que é bem específico e explica que falhou no 3º tutorial. Ele explica que teve certas circunstâncias para isso, mas o que importa é o que aconteceu depois e pergunta se ele sabe qual era a aniquilação que vinha. O gigante de fogo olha para a pilha de entulho calado e diz ser estranho ele não ter desviado, mas sim ser acertado de propósito. Ele se pergunta por que, quando uma aura sai de dentro dos entulhos, se impressionando ao ver o protagonista se levantando de lá. O protagonista diz que quase morreu, enquanto pensa que Vulcan brigou com ele várias vezes, e de tantas batalhas nosso protagonista ganhou poucas por alguns motivos. Tinha sua arma, sua nuvem voadora, além do seu poder arcano infinito, mas o maior motivo disso eram seus olhos. O sistema informa que ele concluiu as condições específicas para evoluir os olhos de macaco, e agora ele obtém os olhos das cinzas. O protagonista suspira, pensando que sentiu seu corpo sendo queimado de dentro para fora, e fica impressionado por Vulcan ter conseguido isso sem nenhum item especial. O gigante fica impressionado vendo seus olhos. King Yuvon pega cristais de gelo e a espada de aço do Ártico e agradece a Surutra. Com isso, ele finalmente poderá o caçar. O gigante diz que ele é ridículo e pergunta o que ele pode fazer estando tão ferido, mas nosso protagonista ingerindo os cristais diz não ser nada. O gigante fica impressionado ao ver seu efeito de queimadura sumir, além do atributo gelo ser aplicado ao seu poder arcano. Nosso protagonista pensa que o calor está sumindo e então pisa forte no chão. Seu corpo está congelando agora. Com o golpe vindo, o protagonista diz que Surutra deve entender que a aura que cobre seu corpo é o completo oposto do fogo dele. Então Yuvon bloqueia o ataque de Surutra. O golpe gera uma onda de pressão por toda a cidade destruída. Ele bloqueia com força a espada de chamas, enquanto seu manto e olhos resistem às chamas da aniquilação. A temperatura do corpo do nosso protagonista começa a baixar. Surutra fica impressionado e assustado ao ver o protagonista conseguir evitar seu ataque com gelo. Então ele pula na direção do gigante e o ataca, fazendo ele gritar de dor. Olhando, ele diz que o protagonista é muito ousado. Nosso protagonista, determinado, o encara, pensando que pode fazer isso. Mas o gigante de repente faz uma magia de fogo roxa. Quem sabe que aquele ataque é perigoso e agora precisa desviar dele. Usando os olhos, ele usa uma previsão de batalha. O gigante joga a magia diretamente na direção do garoto. Nosso protagonista consegue bloquear e suspira pesadamente enquanto segura sua espada. Ele consome mais 3 cristais de gelo. Nosso protagonista pensa que não consegue lidar com a aura do gelo por muito tempo, enquanto o gigante prepara outro ataque. Ele pensa que precisa acabar com isso logo, então desvia do ataque do gigante. Usando a habilidade de espada arcana, ele pensa que não precisa mais conservar sua mana. Então ataca o calcanhar do gigante, o fazendo cair de joelhos no chão. Irritado, ele olha para o protagonista e vê uma explosão de mana indo diretamente para sua cara, explodindo diretamente em seu rosto, ficando com o rosto completamente congelado. O protagonista avança diretamente na parte de trás da sua cabeça. Ele se segura na pele do gigante, sentindo o gigante tentar olhar para trás, e nosso protagonista prepara a espada e o chama de tolo, dizendo que ele é apenas um garoto que nunca subiu a torre. Começando a soltar calor e chamas em um nível inacreditável. Seu manto e seu atributo de gelo resistem às chamas, e ele pensa que usou tudo contra as chamas dele, mas a diferença ainda é muito gritante entre os dois. Com queimaduras no corpo,
Ele precisa vencer. Suas queimaduras começam a evoluir e sua resistência a fogo também. Ele grita que irá vencer, preparando sua espada. O gigante o pede para esperar, mas em um golpe letal, ele acerta a nuca do gigante. Sua espada fica danificada, mas ele consegue derrotar a aniquilação do tutorial, segundo o sistema. Ele guarda sua espada e começa a suspirar cansado, subindo de nível. Mas agora ele está muito cansado e exausto. Logo sobe de nível mais 3 vezes, enquanto pensa que esse é apenas o começo, e sorrindo, diz que essa vai ser uma longa e difícil jornada. O sistema o informa que ele conseguiu uma conquista inconcebível. Nosso vídeo termina aqui. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Até a próxima!